pessoas! Mais um dia. Eita. Deixa eu botar aqui. Deixa o pessoal chegar aí. Hoje a gente vai falar um pouco, sobre o treinamento, certo? Hoje a gente vai falar sobre treinamento para emagrecer, quais são os treinos, estratégias de treino que fazem aí potencializar os teus resultados, certo? E aí, a gente falou essa semana sobre comportamento, né? Emagrecimento comportamental. Falou um pouquinho sobre constância, né? Nos treinamentos, sobre que não é só treino e alimentação. Muitas pessoas ficam nessa questão de só déficit calórico. Lógico que existe, né? Lógico, não tem como não existir isso. Quando a gente fala de emagrecimento, tô um pouco rouca, então vou falar bem baixinho. E aí, e talvez, deixa eu botar aqui, um minutinho. Então bora lá, né? Tava chamando aí, botando lá no grupo pra galera entrar. Quando a gente fala de treino para emagrecimento, a gente fala sobre variações de treinamento, certo? Por quê? O nosso corpo, ele entra em equilíbrio e aí a gente precisa desequilibrar ele. Como eu falei, né, na live anterior, que a gente precisa gerar um estresse para poder diminuir o estresse do corpo, certo? E lógico, né? Além do descanso, a gente falou sobre sono, né? Sobre estresse e sono. Algumas estratégias para diminuir e melhorar essa questão do sono, certo? Então a gente tem 3 sistemas de treinamento, tanto na corrida quanto num exercício de força, certo? Que é o treino aeróbio, o treino anaeróbico lático e o treino alático. O treino aeróbio é um treino oxidativo, que é onde a gente utiliza oxigênio para poder estar ativo, certo? O treino anaeróbico lático são os treinos, por exemplo, de musculação, né? Que exige um tempo para poder ser feito, né? E aí você faz as repetições e descansa, né? E aí você usa como sistema de energia o glicogênio muscular, certo? O glicogênio muscular, só um minuto. E aí a gente utiliza o glicogênio muscular sem oxigênio. E aí às vezes você vai fazer um treino de tiro, por exemplo, você sente muita dor, né, muscular. E aí é porque esse sistema de treinamento utiliza ácido lático do corpo. E aí você fica bem dolorido, tá? Então hoje a gente está falando sobre treinamento para emagrecimento, né? Algumas estratégias de treino. E aí você analisa o que você está fazendo e vê se encaixa no que você está fazendo pro teu objetivo, certo? A ideia é justamente você ter mais clareza do que você está fazendo, tá? E não errar, né? Ficar fazendo coisas que
não faz sentido, certo? E aí, o treinamento alático é o treinamento que usa a creatina do seu corpo e o ATP, né? A creatina fosfato e o ATP. Não precisa entender isso, é só para você entender que existe um sistema energético que funciona no seu corpo, tá? Todos nós temos. E é importante a gente entender isso para poder entender as durações dos treinos, tá? Vamos supor que você vai para uma corrida, né? Teus primeiros 5 quilômetros. E aí você se empolga, né? E sai rápido na corrida. Você corre muito forte. E aí você, não sei se já aconteceu com alguém, mas você começa a fadigar. Por quê? Você está em processo de um treinamento mais explosão, você precisa de uma adaptação do corpo, de um aquecimento do corpo. É por isso que muitas pessoas aquecem antes de começar a atividade. Porque você já entra no exercício, né, já aquecido, principalmente na corrida, tá? E aí a gente entra em alguns sistemas mais preparado, né? As articulações mais preparadas, a musculatura um pouco mais aquecida para ir direto para a atividade. Eu vou tentar falar aqui o mais simples possível, né? Muitas pessoas aí que não é da área. E aí a minha ideia é justamente ficar mais claro possível, tá? Mas eu tinha que falar, tipo, desses sistemas, tá bom? Então você tá lá numa corrida, tua primeira corrida lá de 5 km, você vai muito forte e acaba fadigando mais rápido. Devido ao quê? O consumo de glicogênio muscular, tá? Então vamos supor que você tá em processo de hipertrofia. E aí você quer otimizar o teu treino de força. Você primeiro tem que começar com a musculação. É uma regra, Ed? Não é uma regra. Mas quando você começa com a musculação, com essa estratégia, se você tá no período para aproveitar o treino de força, né? Você começa com o treino de força, porque é sua prioridade da sessão do treino, certo? E acaba que você usa o glicogênio muscular. E aí você começa a render mais. Por isso que tem algumas pessoas que vão para esteira e depois vão para musculação. Quando chega no treino de força, acaba que você fica mais cansado, certo? Você não tem essa recuperação muscular, porque já utilizou o estoque lá de glicose do músculo. E quando você foi para musculação, com o treino de força, que era o da sessão, você acaba tendo os benefícios do treino de força, que era justamente da sessão que você queria, certo? E aí, essa estratégia de tipo, eu vou pra esteira, 10 minutinhos para aquecer e depois vou pra musculação, pode acontecer? Pode, mas sempre não é legal, pela essa questão de você consumir logo o glicogênio muscular que tá no teu corpo, certo? E aí sempre bom dar uma variada nessa questão. Se o teu objetivo do treino do dia for a musculação, comece com a musculação, certo? Se o teu objetivo do dia for o treino aeróbio, você começa com o treino aeróbio, que são as tuas prioridades de sessão. Porque aí você gasta passa por todos os sistemas, certo? E depois você vai para a recuperação, que você vai dormir, você vai comer, e aí o seu corpo vai se recuperar para uma nova sessão de treinamento, certo? E aí tem várias estratégias, né? Dependendo aí do seu nível de condicionamento, do que você quer, do teu objetivo. A galera que gosta de performar na corrida, né? Que gosta de correr, a prioridade é o quê? A corrida. Então a prioridade dessa pessoa, ela não quer, tipo, ganhar muita massa muscular. Ela só quer fortalecer para poder correr. Então tudo depende do teu objetivo, certo? Dessas estratégias, tá certo? Então, existe cinco fontes de energia que o teu corpo gasta essa energia, vai consumindo essa energia durante o processo de exercício, tá? E depois elas se renovam quando você descansa, se alimenta, tem uma boa noite de sono, que a gente falou na primeira live, certo? Então, a primeira fonte de energia
é o ATP, você não precisa saber disso, tá certo? É só para você saber mesmo que existe essa fonte de energia. Então a gente usa a creatina fosfato do corpo de 5 a 10 segundos, certo? Então sair muito forte numa prova de 5 quilômetros, por exemplo, e aí depende muito do condicionamento da pessoa, tá? Mas, por exemplo, para um sedentário iniciante que está iniciando na corrida, 10 segundos, filho, tu vai cansar já. Tipo, quebrou, já começa a caminhar. Ficou empolgada ali com a corrida, saiu forte, já caminhou em 10 segundos. Por quê? O teu corpo ele vai fazer o quê? Resguardar a energia e aí você fica fadigado, tá? Então, a estratégia é você sair e você se conhecer durante o processo de treinamento, certo? O segundo é o glicogênio muscular e a glicólise, tá? Então a gente usa a glicose do que tiver do corpo, é fígado, é músculo, para ter essa fonte de energia. Então a partir dos 10 segundos a gente sai do sistema de ATP, certo? Da creatina fosfato e vai para glicogênio muscular. Então ele pega o glicogênio muscular, vamos dizer que o açúcar mesmo, pega o açúcar lá do músculo, acabou o açúcar do músculo, vamos lá, todo mundo lá, os trabalhadores do corpo, vamos para o fígado, espreme todo o glicogênio muscular e aí até 2 minutos você está consumindo, certo? Esse glicogênio. E aí a partir desses 2 minutos a gente entra também no glicogênio, a gente ainda está no glicogênio, certo? Só que a gente começa a oxidar, começa a aumentar o consumo de oxigênio. Então você fica um pouco mais fadigado. Se você estiver muito forte, você não consegue conversar com ninguém, certo? Por isso que é importante, quando a gente vai correr, entender as nossas zonas de treinamento. Porque a gente vai trabalhar, faz testes, né? Para entender as zonas de treinamento que você vai trabalhar. E aí tem pessoas que têm muita dificuldade de treinar mais leve, porque é uma zona, vamos supor lá, 2, né? A zona 2 mais leve. E aí muitas pessoas não conseguem treinar leve. Mas o leve, ele melhora a oxigenação do teu corpo. Então uma boa periodização, principalmente para todas as distâncias, tá? Todas as distâncias. É importante ter esse treino mais leve para oxigenar. Então, às vezes, um recovery, um treino mais recreativo, tá? É legal se você tem uma prova muito exaustiva. Para você fazer o que? Esses treinos leves servem para recuperar aquele estímulo que você fez, sei lá, um treino mais forte, intervalado, um HIIT, tá muito dolorido, certo? Pessoas sedentárias ou que está iniciando, pode fazer uma caminhada, tá? Que já fica ali na zona mais leve, certo? Então esse glicogênio, a gente utiliza esse glicogênio e mais o oxigênio até mais ou menos 40 minutos, certo? Depois desses 40 minutos a gente começa a utilizar como fonte de energia a gordura. E a gordura mais o glicogênio residual. Então esse glicogênio residual vem da onde? Do fígado. De onde o corpo achar, filho, glicogênio, ele vai utilizar como fonte de energia, certo? Então a gente já passou pelo ATP, né? A gente já passou pelo glicogênio muscular, pela glicólise. Então tudo que o teu corpo tem aí de açúcar, ele vai entrar para absorver, para poder usar como energia, certo? Quando acaba, ele começa a ir para outros sistemas, tá? Muitas pessoas erram no processo de emagrecimento pensando que passa 3 horas na esteira, eu vou metabolizar toda a minha gordura. Calma, calabresa, não é assim. Não é assim que teu corpo funciona, certo? Ele é muito inteligente para saber disso, muito mais inteligente do que a gente. Meu Deus. E aí, quando ele utiliza essas fontes de energia, e é por isso que muitas pessoas vocês veem aí, né? Que você não precisa treinar 4 horas mais para poder emagrecer. Por quê, gente? Cara, é fisiologia. É fisiológica, é de você.
entendeu? Você não vai utilizar. Olha onde é que está a fonte de energia da gordura. Lá no quarto momento. Tu só vai utilizar a gordura lá depois que acabou toda a glicose do teu corpo como energia, acabou o glicogênio muscular, já tá no glicogênio do fígado. Já tá no glicogênio do fígado. E aí, essa duração, ela dura em torno de, a partir de 40 minutos até mais ou menos, tá? Depende do condicionamento da pessoa, uns 90 minutos. E aí, filha, se você tá fazendo uma prova de longa distância ou fazendo um treino muito desgastante, que passa desse sistema, você começa a fadigar, tá? Então, tem pessoas que não têm essa necessidade, mas o corpo, ele não entende isso, certo? E aí você começa a fadigar com mais frequência, porque a energia da gordura como fonte de energia, a gordura como fonte de energia, ela é mais lenta. Então, tu acha mesmo que teu corpo, ele vai, toma aí, toda a gordura para você metabolizar. Não é assim que funciona. É nesse momento que a gordura vai sofrer para sair. Ela diz, você é minha, e você diz, eu não sou sua. E é uma briga constante entre você e a gordura, entendeu? Veja, de 40 a 90 minutos, meu amigo, essa briga todinha. E aí vamos supor que tu vai fazer uma prova lá de 21 quilômetros, certo? E aí tu passa aí 5 quilômetros correndo, 40 minutos, por exemplo. E aí tu toma o quê? Entre 40, mais ou menos, e 50 minutos, um carbogel, né? Então você vai ter que introduzir um carbogel, certo? Nunca tome um carbogel com um energético. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Por quê? Questão gástrica, certo? Pode dar errado, tá bom? Então tem que testar, tá? Se for tomar carbogel, depois toma água, tá certo? Por quê? Ele não pesa, o carbogel ele não pesa. Quando você tem gente que gosta de consumir degubon, né? Glicose, né? Açúcar, rapadura, açúcar. Lembra do sistema de energia? Primeiro ATP, depois glicogênio. Então, primeiro ele vai consumir o açúcar, depois ele vai pro carbo, certo? Depois ele vai pra gordura e depois ele vai pro último. Tipo, vamos supor que você não tome nada até os 90 minutos. Aí passou dos 90 minutos, tu ainda tá em atividade, certo? Já tá fadigado já, tá? Só tomando água. E aí ele vai utilizar como fonte de energia agora o quê? Gordura e a proteína, que é justamente a musculatura, certo? Então o que acontece nesse momento? A partir de 90 minutos, o corpo ele começa a metabolizar músculo. E o que é metabolizar ou catabolizar músculo? Você começa a perder musculatura, certo? E para quem está em processo de emagrecimento, não é legal, não é interessante esse catabolismo. Anabolismo, né, que muitas pessoas falam aí, vou explicar. Anabolismo é quando você ganha músculo e catabolismo é quando você perde músculo, tá? Então, quando você está em processo de emagrecimento, você tem que priorizar a tua musculatura. Para quê? Para melhorar o teu metabolismo, certo? E aí você tem um corpo mais forte, para poder ter mais disposição, para poder ter menos fadiga, tá? Quem tem mais massa muscular do que gordura, tem um condicionamento melhor, tá bom? E aí, a ideia do treinamento de emagrecimento é você ficar pelo menos, até uns 90 minutos ali. Passou disso, ou se você não quer chegar na fadiga, tome um carbo de rápida absorção entre 40 e 50 minutos, que você não vai quebrar no treino, certo? Não vai quebrar no treino. Então não é uma estratégia legal você fazer mais de 90 minutos de exercício sem se alimentar, tá? Não é estratégia, porque você começa a perder gordura. E lembra, perder gordura não é legal, não é interessante para o emagrecimento. E aí o que acontece? Muitas pessoas erram nisso, erram na nutrição, né? Porque aqui a gente entra no processo de nutrição.
E aí começa a perder gordura, por isso que você fica flácido, por isso que muitas pessoas começam a caminham aí 3 horas e fica flácido, não fica legal, entendeu? Não fica legal. E aí você começa se você for mais a partir de 40 anos, 50 anos, piorou ainda, entendeu? Nem pensar em perder massa muscular. Então, o que vai manter na tua sessão de treino? Você introduzir a energia, que é os carbogel da vida, que é um Gatorade, se você toma, que é justamente a energia necessária para você concluir o treino. Entendeu? Não tenha medo, quem corre não pode ter medo de consumir isso aqui numa corrida. Se você faz um treino de funcional mais do que esse tempo que eu tô falando, você tem que consumir alguma coisa no período. Porque senão você vai entrar em fadiga, é a mesma coisa, tá? Você vai entrar em fadiga, só que o treino é muito mais intenso. O pico, a glicose, ela pode zerar de uma vez e tu fica tonta, tu desmaia. Por isso que às vezes tem gente que vai em jejum fazer um treino intenso. E isso é um erro. Cara, não faça isso. Se você for treinar em jejum, certo? Se você for treinar em jejum e não tomou nenhum pré-treino, tá? Começa mais leve, mas depois introduz algum carboidrato, certo? Porque o treino em jejum só é interessante, tá? Você tá em jejum, sei lá, 12 horas, certo? E aí você foi, sei lá, correr. Se o objetivo é chegar no processo de queima de gordura, faz ali um treino mais leve a moderado, certo? Não faz treino intenso, muito intenso, porque senão você passa mal. Principalmente quando você não é adaptado, certo? Se você está iniciando agora a fazer esse processo de jejum com o treino, é importante que você tenha uma adaptação, certo? E aí você vai ter que ir respeitando o seu corpo. E cada um aqui que eu falei, cada pessoa aqui tem um processo, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que não é muito adepta, não fica enjoada com carbogel. Então a gente tira essa estratégia aqui. Tem pessoas que gostam mais de mastigar. E aí a gente entra, sabe em quê? No que a gente falou ontem, que falou sobre o comportamental. Lembra que eu falei dos compulsivos emocionais? Tem pessoas que gostam de mastigar. Mastigar. Não gostam de líquido. Então, a mastigação é interessante para uma pessoa que tem predominância do compulsivo emocional. Então, a bananinha, que é de rápida absorção, não pode ser também um prato de macarrão, tá? Vai fazer 10 km com um prato de macarrão? Não faz sentido. Né? Então, tem alguns intratreinos, como o carbogel, que é mastigável. Então, para quem tem um perfil predominante de compulsivo emocional, é importante mastigar. Se você gosta, né, tem gomas de carbogel, né, de carboidrato, que você mastiga, que dá uma sensação de conforto, entendeu? E aí, eu tô trazendo, né, essa sequência, assim, para você entender justamente essa jornada de emagrecimento, que é muito, muito ampla, né? Tem muita coisa a se falar aqui, mas eu tô tentando mastigar ao máximo pra gente entender melhor essa questão, certo? Eu tô falando da questão do treino aqui, mas é pra você entender e conhecer o seu corpo, como tudo que eu já fiz aqui, tá? Até agora. Tem pessoas que estão aqui desde segunda, né, escutando. E aí, a gente tem que entender esses processos que acontecem no corpo, né? E aí é interessante você não atingir essa questão do catabolismo muscular, certo? E aí, na nutrição, o indicado é você consumir de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora, tá? Então, no carbogel, vamos supor aí que tem 30, 40 gramas. Tem alguns que tem mais, né? Chega até 60, enfim. E aí você pode consumir isso por hora,
ou de 40 minutos a 1 hora. Tem pessoas que consomem de 1 em 1 hora, tem pessoas que consomem de 40 minutos. Depende muito dos testes que você for fazendo, certo? Se está em processo de emagrecimento, não deixa chegar até essa quantidade de tempo. Porque possa ser que você não saiba, mas o teu corpo ele age por tempo. Ele não age por repetição, certo? As repetições elas são feitas para melhorar a tua programação, né, dos treinamentos. Mas, por exemplo, sei lá, os 3 de 10 clássico que existe no treino de musculação. O teu corpo, ele não sabe que tu tá contando 10 não, tá? Ele tá sabendo que é o tempo de execução que você faz. E aí ele vai absorver aquele tempo que você fez, certo? A gente dá uma margem de tempo, tá certo? E aí muitas pessoas falam, eu faço 3 de 8, de 10 ou de 12. Cara, já se discutiu muito essa questão do treinamento, já se discutiu muito, se é 12, se é 8, se é 15 repetições, mas algumas pessoas treinam até a falha e conseguem uma hipertrofia legal. Tem pessoas que aumentam mais a carga, faz 8, 6 repetições, também consegue ter um nível de hipertrofia. Então, muitas pessoas conseguem adaptar essas estratégias para alguns períodos de treinamento, tá? O que é que acontece? Você precisa variar a ondulação desses treinamentos. Não tem como eu treinar com altas intensidades todos os dias. Não tem como. Então, uma boa periodização, tanto no treino de força, quanto no treino aeróbio, que é o treino de corrida, por exemplo, ou de bike, ou de ciclismo, não sei o que você gosta de fazer, mas é importante essa periodização, certo? É por isso que existe a gente, né? Você não precisa pensar, só precisa contratar. E existe também agora, que está aí no mercado, né? Como a bomba do treinamento funcional, né? Que tipo, deu um boom nos últimos anos, que é justamente os sistemas complexos. Para você que não sabe, os sistemas complexos são treinamentos com várias margens de movimentos, certo? Que estão muito se estudando para performance de esportes, de melhorar a qualidade de vida, enfim. Só que os sistemas complexos, que se chamam assim, eles são mais um método de treinamento, como o treino funcional, só que tem as variações de ter mais objetivo para esportes, né? E aí os exercícios eles são feitos para corrida, são feitos para, sei lá, um atleta de basquete. Só que não dá para colocar um sedentário para ficar pegando uma anilha e ficar empurrando assim, sozinho treinando numa academia que está num ambiente de musculação, certo? Então, se você vê um vídeo desse aí, e esse aqui é uma questão de orientação, tá? Se você vê um vídeo desse aí e achou tão legal esse movimento e vai lá na academia e faz, aí depois tu pega e se machuca, saiba que existe uma complexidade por trás desses movimentos, tá? Para potencializar algum esporte, alguma coisa, tá? Para você não ficar aí vendo esse vídeo na internet e vai fazer e se machuca, tá? Mas saiba que existe esse novo método de treinamento, que é como os exercícios funcionais, só que mudaram o nome. Como o boom do treino funcional, que teve aí um bocado de boxe e crossfit e não sei o que, porque é assim que funciona, né? Então, para quem quer emagrecer, você precisa dessa variação de treinamento, certo? Para quem quer render nos treinos de corrida, você precisa também acertar na hidratação, tá? Para quê? Para você não perder rendimento, certo? Como a gente vai utilizar tanto a corrida com o emagrecimento nesse novo programa, tem algumas pessoas que já estão inscritas aqui, a gente vai trabalhar dentro dessa margem, certo? A gente não vai ultrapassar
E se ultrapassar, a gente vai informar você como você consegue fazer isso durante o processo, certo? Algumas pessoas estão iniciando, né? Mas tem outras pessoas que querem correr. E aí a corrida, você evolui muito mais rápido, naturalmente, do que um treino de força, certo? Você precisa de um tempo para poder. Você faz isso aqui no treino de força, aí você ganha isso aqui, ó. O aeróbio não. Você faz isso aqui e já tem uns benefícios. Ó, vê a margem. Treino de força, ganha isso aqui, ó. O pobre rei. Isso, mas a longo prazo, tá? A longo prazo, você tem que pensar no treino de força a longo prazo, certo? Para você ir acumulando musculatura, certo? Então, a estratégia de ficar horas na esteira não é interessante por causa dos sistemas energéticos do corpo que precisam o quê? De reposição, tá? E é por isso que muitas pessoas ficam dizendo, não fique 5 horas na esteira, entendeu? É por isso. Porque existem métodos mais eficazes de chegar na gordura, lembra, no quarto, que é a gordura, chegar na gordura mais rápido do que você passar muito tempo. Então você não perde muito tempo e você tem um treino eficiente, certo? Então a montagem dos treinos, ele é muito esquematizado, tá? Não é aleatório, tipo assim, ela achou bonito esse agachamento aqui e colocou, entendeu? Não, a gente não inventa treino, não inventa exercício, os exercícios já estão lá, a gente muda a estratégia. Porque por que eu vou tirar um agachamento que é funcional, serve para você melhorar a tua qualidade de vida, potencializar o teu emagrecimento, porque trabalha a musculatura muito grande, né? Uma das musculaturas maiores, trabalha o core, porque eu já tinha colocado na periodização anterior, não faz sentido retirar um exercício bom, porque tu já fez no anterior. Não, ou tu quer ficar com os pés para cima, o básico funciona. Feijão com arroz vai funcionar se bem periodizado, certo? Então você ter essa variação no processo de emagrecimento é interessante, certo? Tem pessoas, eu até prescrevo para algumas pessoas os treinos cruzados, que é justamente os treinos onde a gente utiliza bike, escada, ciclismo, isso tudo, esses treinos cruzados que a gente chama, cruzados, potencializam o emagrecimento por causa da variação de movimento, certo? Lembra que o nosso corpo ele age por tempo, então a variação de movimento também é interessante, certo? Também não adianta você ficar só comendo, fazendo esse movimento aqui, ó, de bíceps para poder emagrecer, tá certo? É preciso ter essa variação de treinos para poder ter os melhores benefícios, tá? Então, o que eu disse aqui? São os melhores treinos, o melhor exercício não existe, tá? O que existe é uma estratégia de junção dos dois. Se você treina os dois, é uma boa estratégia para emagrecer. Se você treina só um, por exemplo, eu treino só corrida. Cara, em algum momento, não é que não gera hipertrofia. Se você variar o terreno, você consegue gerar um condicionamento, certo? Tipo, treine em subida, treine em plano, faça intervalado. Mas vai chegar um momento que o seu corpo vai precisar de fortalecimento, certo? Vai precisar de treino de força em alguma ocasião, ou então ou fazer algum reforço muscular em casa, enfim. Porque veja, vamos supor que tu é uma pessoa lesionada, tá? Sente dor no joelho, sei lá, tem uma artrite, alguma coisa com it. E aí tu vai começar a correr, né? Aí tu caminhou, agora já tá correndo. Quando você faz só corrida, a tua musculatura faz isso aqui, ó. Certo? Então, a musculatura ela absorve o impacto
E aí ela sustenta o teu corpo, certo? Quando eu treino corrida, que é essa variação de intensidade mais forte, sem fortalecimento, o meu corpo ele faz isso aqui, ó. Tá vendo que o impacto é muito maior do que quando eu treino fortalecimento? Então é importante eu ter esse reforço muscular para evitar esse impacto muito grande, certo? E aí, com o tempo a gente já perde massa muscular, certo? Sem esse reforço muscular, quando você corre, piora mais ainda, tá? Então não é uma boa estratégia ficar só caminhando, certo? Não é uma boa estratégia, lógico, né? Que é bom pro coração, essas coisas, outros benefícios, tá? Mas para um idoso, não é legal porque já tem um declínio de massa muscular com o tempo, certo? E aí tu pega e vai fazer 2 horas de aeróbio. Não faz sentido, entendeu? Porque além de você ficar mais fraco, você não tem uma introdução de carboidrato durante essa caminhada. E aí tu perde massa muscular, porque lembra, a gente entra no catabolismo depois de 90 minutos. Então tu tem aí 1h30 para poder catabolizar. É por isso que uma pessoa que faz meia maratona e não souber nutrir, hidratar o corpo, vai quebrar. Que a gente chama de quebrar, né? Que a gente não vai aguentar, entendeu? Vai ter problemas na corrida. Tem muitas pessoas que não levam isso a sério e acabam se prejudicando, passa 6 meses treinando, quando chega na prova, que é justamente no dia, o auge da prova, tu não faz o que tu fez durante os 6 meses, perdeu aquilo tudo planejamento dos 6 meses todo, entendeu? Então, testar a hidratação, manter ela até o dia da prova, manter também a hidratação no processo de emagrecimento, certo? Tomar água e não tenha medo, gente. Quando você está em processo de emagrecimento, não tenha medo do carboidrato, certo? Principalmente quando você corre também. Não tenha medo do carboidrato, mas também não precisa se entupir de carboidrato, né? E tenha mais cautela quando você for treinar em jejum, certo? Digo isso porque tem muitas pessoas que fazem essa estratégia para o emagrecimento. Já aconteceu de uma aluna minha e tomando, sabe o que? Em jejum, eu não sabia, certo? Ela apareceu lá com a garrafinha. E na garrafinha eu não sabia que tinha limão com água e gengibre, certo? Não, até aí tudo bem, né? E aí, nesse dia, a gente fez um treino intenso. Eu só sei que ela passou mal. Eu fui ver e depois ficou com ânsia de vômito, porque o estômago tava vazio e tava tomando o quê? O termogênico, né? Que era o gengibre com o limão. Não sei se ela tinha gastrite, essas coisas. Só sei que o treino foi muito intenso. E aí o que acontece? Já foi o ATP, já foi o glicogênio muscular, já foi tudo já no jejum. Aí a pessoa já tem o mísero resto do glicogênio, foi pra gordura, teve uma perda de gordura, beleza. Só que o treino era muito intenso. Ela não aguentou. E aí ficou tonta, enfim. Mas é uma estratégia, precisa ser testada, certo? Precisa ser adaptada. Como tudo que eu falei aqui precisa ser adaptado, certo? A introdução de carboidrato precisa ser adaptado também. Principalmente quando você vai fazer provas e treinos de longa duração. Vamos supor que isso é que acontece com frequência. A pessoa vai correr, aí depois ela vai pra musculação direto. Precisa ter alguma coisa aí no meio para poder ter um bom rendimento na musculação, certo? Ou vice-versa. Sei lá, como uma banana, como alguma coisa para poder ter energia para suportar, certo?
Se você já tá fadigada, você não rende. Não rende no treino, entendeu? E aí, também não adianta você ficar se matando, né, pra ficar passando mal, tá certo? É mais ou menos isso que funciona o nosso corpo, tá? Dentro do Corre Leve, a gente vai, eu trouxe aqui pra vocês verem. Ontem a gente falou sobre comportamento, né? A gente vai falar muito sobre treino dentro, né, do Corre Leve, mas de uma forma mais simples, né, do programa. Mas a gente vai falar sobre essas feridas emocionais. Ontem eu falei sobre as dores de cada perfil, né? Esse pessoal que estava aqui ontem. As dores de cada perfil. E a gente vai aprofundar isso durante o programa. Porque quando você entende, você começa a mudar algumas coisas, certo? A partir do momento que você não enxerga aquilo que você vê, e nem tudo que você vê você enxerga, você faz de forma aleatória, certo? E aí a gente vai trabalhar em cima dessas 5 feridas. Estou estudando para poder aprofundar mais, certo? E conhecer melhor as pessoas que estão inscritas, né? Vai ser muito interessante conhecer. E aí depois, com o tempo, né? Vou trazer essas pessoas aqui para conversar com a gente, para dar o depoimento dela, para se elas também, né, continuarem com o processo, também tem isso. Não adianta também você se entupir de conhecimento e não entrar em ação, né? Tipo, não adianta eu saber disso aqui e mesmo assim amanhã eu vou ali fazer 2 horas de esteira, entendeu? E outra coisa, não é que você não possa emagrecer, tá? Tem gente que faz 1 hora de esteira e depois faz musculação. Cara, você vai emagrecer. Só que olha o tempo que você fica na academia, né? Podia fazer outras coisas. Se você tivesse um treino objetivo, um treino mais direcionado e uma periodização para você ter mais resultados com o menor tempo possível. E é por isso que quando a gente tem um professor, isso otimiza mais rápido, certo? A gente otimiza o nosso resultado mais rápido do que ficar aleatório na academia. Ou num correr aleatório, sei lá, 5 dias, todo dia eu vou correr 5 km. Vai chegar um momento que o teu corpo se acostuma, entendeu? E eu digo uma coisa, ele se acostuma rápido, viu? E se acostuma mais rápido ainda com a corrida. Porque se você parar 1 semana sem correr ou sem caminhar, e aí você volta, vamos supor que você é uma pessoa ativa, certo? E aí tu já vem treinando há muito tempo e aconteceu alguma coisa, tu passou, sei lá, 15 dias sem correr, sem caminhar, enfim, sem fazer treino aeróbico. E aí no primeiro dia de retorno, o treino ele te humilha, te nocauteia, dá um chute com uma voadora. Mas daqui a 2 dias tu vai de novo pra tu ver. Tu já tá melhor do que o primeiro dia. Na outra semana, entrega meu crefe. Você já tá correndo melhor. Entendeu? Porque o treino aeróbio, ele tem essa capacidade de te ter um retorno mais rápido. Quando você faz contínuo, tá? Você tem a periodização e faz contínuo. Normalmente eu utilizo ele de forma alternada, se for para performance. Se for para emagrecimento, normalmente a gente faz a estratégia de fazer depois da musculação, né? É uma boa estratégia, certo? Ou faz intervalado, lembra dos treinos cruzados? Fazer os circuitos são também boas estratégias para emagrecer, certo? O treino HIIT também, que é muito conhecido, né? Que teve a febre do treino HIIT, né? Porque você não sabe. Mas o HIIT também é uma técnica, né? É uma estratégia também de emagrecimento, de condicionamento. E todas essas estratégias, às vezes eu fico pensando assim, que a maioria dessas estratégias aqui, o atletismo, ó, já faz isso há muitos anos. E eu era atleta de atletismo, a galera botou o nome Sistemas Complexos
é os mesmos exercícios que a gente fazia há mais de 10 anos atrás. Oxe, tempo pré-história, brincadeira. Mas só mudaram o nome, entendeu? E aí pegaram os treinos botaram o nome CrossFit e pegaram os exercícios do pessoal de alto rendimento para poder colocar para as outras pessoas. Aí criaram o quê? O nome CrossFit. Só que esses exercícios eles já existem, ó, há tempos, certo? Há tempos. E aí eles ficam mudando de nome para poder ficar mais bonito. E lógico, vende, né? Então não é vendável, então tudo certo. Tá bom? Só para vocês entenderem, não pegar um exercício aleatório aí e se machucar. Porque achou bonito e a pessoa que fez disse que era pra correr melhor a passada, aumentar a passada. Posso até que aumente melhore o rendimento. Mas existe muito mais coisa antes para poder chegar nesse exercício, eu tenho certeza. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Você pode colocar aí. Se tiver alguma pergunta para fazer, eu tô pensando, pessoal que tá aqui, pensando em fazer lives toda semana. O que vocês acham? Trazer temas aí bem pra gente mastigar os temas aí sobre emagrecimento, sobre corrida. Tenho algumas coisas aí pra gente conversar. Se uma pessoa disser sim, eu venho. Se duas disser não, eu também não venho não, é brincadeira, eu venho. Tô nem aí pra vocês, é brincadeira. Mas aí, quem não se inscreveu ainda, não é Level Run, até amanhã, tá certo? E aí a gente vai aprofundar tudo que a gente falou até agora nesse programa e para as pessoas que estão dentro do Correleve, né? E deixar essas lives gravadas lá da plataforma, que a gente tem uma plataforma para deixar esses conteúdos lá. E fazer vocês não só emagrecerem, mas ter uma qualidade de vida melhor. Essa é a nossa ideia. Tirar um pouquinho do peso, né? Dessa complexidade que eu tenho que fazer isso e aquilo para correr, que eu tenho que fazer coisas complexas e que na verdade a gente só quer correr e ser feliz, né não? E é isso, pessoal. Tira a fotinha aí, a fotinha. E aí me marquem lá o Correleve também, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Igual quem que fala isso? Looney Tunes, eu acho. Aí do Walt Disney. Por hoje é só, pessoal. E até amanhã, a nossa última live, certo? Pra gente complementar o que a gente tem falado sobre emagrecimento. E é isso. Tá certo? Beijo, boa noite.